Olá, tudo bem? Vamos compartilhar com você hoje mais uma pérola diária, uma pérola do reino. Eu quero começar lendo um texto de Lucas, capítulo 21. O contexto aqui é Jesus ensinando a respeito do tempo do fim. O princípio das dores, a vinda do Filho do Homem. Aqui no meu canal do YouTube, eu tenho um estudo completo numa playlist, o ensinamento profético de Jesus, Mateus 23, 24, 25, que é um texto paralelo a Lucas capítulo 21. Lucas 21, versículo 26, fala assim: haverá homens que desmaiarão de terror, de medo, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Preste atenção também no versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, quer dizer, cuide de você mesmo. Invista na sua fé, na sua consciência, na saúde do seu espírito, da sua alma e do seu corpo também. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências do que vão acontecer nesses tempos, consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia, o dia do Senhor, quer dizer, embora tudo isso esteja acontecendo no mundo, a orgia, convulsões sociais, problemas atmosféricos, apesar de tudo isso, a nossa expectativa, a nossa viva esperança é a parousia, a vinda do reino de Deus a essa terra. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Portanto, Jesus nos adverte para nós nos acautelarmos, sermos cautelosos, cuidadosos e cuidarmos de nós mesmos. Para quê? Para que a gente não seja tomado pelo medo, pelo pavor, pela desesperança e também para que o nosso coração não fique sobrecarregado. A mensagem de hoje é revigorados e renovados. Ela está baseada em Atos capítulo 3, versículos 18 a 21. Eu vou ler o resumo para vocês. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. Esse texto está no contexto do cumprimento do dia de Pentecostes. Jesus havia preparado os discípulos para que ficassem em Jerusalém e esperassem a promessa do Pai. Em João, capítulo 13 até o capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele fala que enviaria a promessa do Pai. Então, depois do Espírito Santo ter vindo e descido sobre aqueles cristãos que estavam esperando na promessa, crendo na promessa, obedecendo a orientação de Jesus, receber o Espírito Santo. E Pedro se levanta e pelo Espírito Santo ele traz essa mensagem para todos os que estavam reunidos ali em Jerusalém. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. A palavra arrependimento em grego significa metanoia, mudança de sentido, mudança de pensamento. E convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Aqui está o título dessa mensagem, revigorados e renovados. Então Pedro, pelo Espírito Santo, declara, promete que da parte do Senhor viriam tempos de refrigério. Essa palavra tempos, no grego, existem três palavras para tempo. A palavra aion, eternidade. A palavra kairos, que é esta palavra, que significa tempo propício, tempo determinado ou dispensações. E a palavra cronos, que está ligado ao nosso cronômetro, o nosso dia, né, de 24 horas. Então ele está dizendo que viriam tempos, períodos, estações, kairós, de refrigério.
e que envie ele, Deus, o Cristo, o ungido, o Messias, que já foi designado, Jesus, não há outro, ao qual, Jesus, é necessário que o céu receba. O céu recebeu Jesus até aos tempos, kairos, às dispensações da restauração de todas as coisas. Então nós estamos vivendo nesses tempos de restauração. Aquelas verdades, aquelas experiências, aquilo que a Igreja de Cristo perdeu durante esse tempo, agora nós estamos passando num período de restauração de todas as verdades, todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Pedro cita na sua mensagem, na sua pregação, ele cita a profecia de Joel 2. Aqui no meu canal tem um estudo completo sobre a restauração da igreja. Busca lá que a gente se aprofunda. O tema aqui é, esta passagem geralmente é citada referindo-se à restauração da igreja. Né? A igreja, Deus está restaurando os dons, os frutos do Espírito Santo, o amor, a bondade, a longanimidade, etc. Restaurando os ministérios, restaurando a experiência da adoração, a comunhão, o sacerdócio real, várias verdades e vivências, experiências estão sendo descortinadas nesses dias que está vindo com a presença, com a parousia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui também no meu canal tem um estudo bem completo sobre a parousia, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando esses tempos vierem, então conheceremos a parúcia, que é um termo técnico para a presença de um rei, a presença, o tempo da presença do Senhor. A presença do Senhor e a restauração de muitas coisas será realizada. Mas nesta mensagem, ao lermos esta passagem, não focalizaremos na restauração. Antes, nos concentraremos nesta frase, tempos de refrigério. O prelúdio do refrigério é o arrependimento. Há duas coisas pelas quais estamos crendo nestes dias, como Pedro cita nesta passagem: os tempos de refrigério e os dias da restauração. O Senhor está retido, aguardando esse tempo, numa certa medida nos céus. Sua presença é sinônimo de restauração e também deve ser sinônimo de um dos maiores tempos de refrigério que já houve. Embora o mundo esteja passando por essa convulsão, aqueles que creem nas Escrituras têm a esperança viva, como fala Pedro. Cristo é a nossa esperança viva. Por quê? Porque ele ressuscitou. Vã seria a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado. Portanto, nós temos uma esperança que é viva, não é morta. Então vivemos nos dias quando Satanás tenta cansar os santos do Altíssimo, enquanto ele se enfurece contra os habitantes da terra, porque sabe que o seu tempo é curto, é chegado. Apocalipse 12, 12. Ele vem para criar um espírito de peso e tornar opressivo o que Deus originalmente impôs à criação, quando a tornou sujeita à futilidade, mas em esperança. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo ensina que toda a criação, por causa do pecado original de Adão, que era o cabeça da criação, era a criatura que iria administrar, governar toda a criação de Deus. Quando Adão peca, desobedece, se desconecta de Deus, a criação sofre por causa do pecado original. E a Bíblia fala que Deus a entregou, a criação, a um estado de futilidade. Essa palavra futilidade, no grego do Novo Testamento, significa degradação. Portanto, depois do pecado original de Adão, tanto Adão como Eva entraram num processo, e toda a criação, de degradação, de morte. Então,
tudo na criação, por causa do pecado do homem original no Éden, tende a uma degradação, tende à morte. A alegria de viver, até mesmo a razão de viver, está gradualmente desaparecendo das pessoas do mundo. Elas parecem não ter mais incentivo e uma viva esperança. Nada parece ter sentido, porque Satanás está tentando ferir todo mundo com um espírito de desesperança. Satanás, através dos seus canais, seus instrumentos, homens ímpios. Romanos 8 diz que a criação foi sujeita à futilidade ou vaidade, em esperança, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Porém, graças a Deus, pelas promessas prometidas por Jesus, nestes dias de refrigério, poderemos ser mais instigadores, responsáveis por iniciar algo novo. Mais do que pensamos. Quando nós percebemos isso, poderemos ativamente superar o desespero, a desesperança e o desencorajamento e o assalto que vem contra o povo de Deus, os cristãos. Neste exato momento, este assalto satânico está avançando. Satanás está intensificando o seu ataque para nos desencorajar, produzir medo, deixar o nosso coração sobrecarregado e nos pressionar. Podemos contra-atacar, nos movendo no Espírito de Deus e liberando estes tempos de refrigério, os tempos de renovação, os tempos da restauração de todas as coisas que precede a grande manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo e do seu reino nessa terra. O que esta renovação e refrigério significa para nós? Vamos ver algumas coisas práticas. No Salmo 68, 9, lemos: Tu nos enviaste chuva abundante, pela qual a tua herança foi revigorada quando estava enfraquecida. A palavra fala lá: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Oséias 6, 1 a 3 também fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, o nascer de um novo dia, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, um aguaceiro, que vai produzir frutos, maturidade, abundância. Os nossos celeiros ainda serão abundantes, né? Embora coisas negativas estejam acontecendo no mundo, o cristão, em Cristo, pelo Espírito Santo, crendo nas promessas e praticando esses ensinamentos, vivem esses tempos de abundância, de restauração, de refrigério. À medida que lemos algumas passagens, percebemos o quão frequentemente elas colocam sobre nós a iniciativa da renovação. Lembra que eu falei, Zacarias 10, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva. Nós estamos no tempo da chuva. Vocês conseguem discernir os tempos e as épocas? Pelos sinais, nós estamos no tempo e na época da restauração de todas as coisas. Vamos ler aqui um texto? Você já percebeu que muitas vezes, depois de estar doente, você tem a tendência de ficar desencorajado e deprimido? Existe uma interação entre a natureza física, a mente, a alma com as suas emoções e o espírito humano. 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo nos adverte para que nós conservemos íntegros e irrepreensíveis o nosso espírito, alma e corpo no tempo da parousia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no meu canal do YouTube tem um estudo completo sobre a natureza triuna do homem, espírito, alma e corpo. A nossa natureza físico, alma, sentimentos, emoções e consciência, espírito, ela interage. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Nestes dias de depressão, quando Satanás está tentando tornar
a imposição divina, a futilidade em desesperança, você precisa entender a si mesmo e a natureza dos seus problemas. Aonde você está tendo problema? Foi no físico? Uma dor, uma doença, produz um abalo emocional e espiritual? Isso acontece. Por exemplo, Elias foi perseguido por Jezabel e pediu a morte, mas Deus mandou alimento, corvos para o alimentar. Então, o nosso estado físico pode abater nossas emoções e também o nosso espírito. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, o apóstolo Paulo fala que nós precisamos nos renovar no espírito do nosso entendimento. É sobre isso que nós vamos falar. Algumas vezes é um problema físico que o atinge, outras vezes é um problema emocional, em outras vezes é no espírito da sua mente. Mas foi-lhe dito para renovar o espírito da sua mente. Precisamos reconhecer a interação ou a interconexão de nossas próprias naturezas, espírito, alma e corpo, e aprender a tomar domínio no nível do espírito e não no nível da alma e do físico. O nosso espírito, a nossa consciência, a nossa fé tem que ter o domínio. O homem que domina o seu espírito é mais poderoso do que aquele que domina uma cidade. Nos Salmos, Davi várias e várias vezes fala: por que estás abatida, ó minha alma? Espere em Deus, porque ainda o louvarei. Em outro salmo ele fala: bendize, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Então, o predomínio da força, da virtude, da vontade do nosso espírito deve superar as instabilidades e as fraquezas da nossa alma e do nosso corpo. Isaías nos diz que mesmo os jovens irão cair e a juventude desfalecerá, mas serão aqueles que esperam no Senhor que renovarão as suas forças. Esperar em Deus é você ter momentos de meditação na palavra, é ter momentos de oração, de adoração, momentos de jejum, momentos de ter períodos de espera no Senhor. Lembra de Maria e Marta? Marta inquieta quando Jesus estava visitando a casa dos 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Marta preocupada com servir, com a comida, com o conforto, e Maria estava aos pés do Senhor. Jesus repreende Marta e fala: Marta, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Então, desenvolva uma disciplina de meditação. Deus falou para Josué: Josué, medita na minha palavra, na minha lei, dia e noite, para que você seja forte e corajoso e seja bem-sucedido no comissionamento de levar o povo de Deus à tomada da posse de Canaã. Não há força física grande o bastante para nos ajudar nesta batalha, nesse tempo. Quantas pessoas, inclusive cristãos, foram abalados na sua fé, no medo, na desesperança, nesse período de pandemia mundial? Pense nisso. Essa palavra, essa orientação, essa disciplina de esperar em Deus hoje e nos próximas décadas não é um luxo, é uma questão de sobrevivência, porque tempos difíceis virão. As pessoas só na expectativa das coisas que haverão de acontecer estão desmaiando, os corações estão sobrecarregados, o amor de muitos está se esfriando, a humanidade, a compaixão. Não importa o quão fortes somos fisicamente, porque no nível físico não é a fonte da nossa vitória, nem também no nível da alma, das emoções, do pensamento positivo. É a fonte da vitória no meio de toda essa batalha e depressão. Algumas pessoas pensam que a vitória está na mente, no poder do pensamento positivo. O que elas realmente têm
é uma certa inspiração obtida emocionalmente. Elas pensam que o segredo é perseguir o objetivo com verdadeiro encorajamento e falam aos outros sobre isso. Mas nenhuma emoção nascida da alma pode ser sustentada durante muito tempo. Cedo ou tarde, ela se esgotará e cairá num nível mais baixo, e sua resistência diminuirá e você pode ser atingido. Uma pessoa não pode sustentar qualquer emoção pelo tempo necessário para se obter essa vitória para esses dias. A vitória não vem pelo nível físico também, nem vem pelo nível da alma. Não que não seja importante a alimentação, o exercício físico, um cuidado da alma, das emoções para evitar estresse e etc. Não estamos negando isso. O que estamos afirmando sim é que isso é insuficiente para o tempo quando a pressão da panela vai aumentar. Portanto, é importante romper em verdadeira adoração e encontrar a renovação do espírito da sua mente, que vem pelo Senhor Jesus Cristo. O processo de renovação já começou e eu gostaria de vê-lo completado rapidamente. Que Deus abrevie os nossos dias. Por quê? Por causa dos eleitos, diz a palavra em Mateus 24. Eu gostaria de alcançá-lo pela fé que toca em Deus, pois sei que o meu corpo e todos os aspectos e qualidades da minha alma responderão àquilo que o meu espírito tocar em Deus. Então não vem pela força do corpo, da mente, da alma, das emoções, mas vem pela conexão. Salmo 1. Medita na lei do Senhor dia e noite, porque você será como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Mesmo que a estação mude, venham tempos de escassez, a sua raiz profunda, a sua consciência, o seu espírito habita em Deus. E dele você extrai vida e vida abundante. A fonte da minha renovação e os tempos de refrigério vêm do Senhor. Jesus falou, ele veio para que tenhamos vida abundante, vida no espírito, vida na alma, uma alma reluzente, brilhante, alegre. A alegria traz saúde para os nossos ossos, mas a tristeza enfraquece os ossos. Virão, porque no meu espírito eu toco pela fé em Deus. A alma e o corpo não são as fontes dessa renovação. Nós chegaremos a uma tal excelência de espírito que nada poderá prevalecer contra nós. Observe essa expressão, excelência de espírito. Foi dito a respeito de Daniel que um excelente espírito foi encontrado nele, Daniel 5,12. Os leões não puderam nem mastigá-lo. Nada poderia feri-lo por causa de seu espírito excelente, radiante, cheio de graça, radiante. Quando o espírito excelente está em nós, ele abre a porta para imunidades e proteções em todos os níveis, na alma, nos sentimentos e no corpo. Os assaltos que vieram contra Daniel nunca foram eficazes, porque, com o seu espírito excelente, ele se apropriou de um campo de imunidade que o protegeu fisicamente. Eu vou falar sobre isso na próxima Pérola Diária, na semana que vem, às 8h30, quarta-feira, não perca. Ele estava com quase 90 anos de idade, Daniel, quando foi lançado na cova dos leões. Davi cometeu alguns verdadeiros pecados em sua vida, mas ele orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Tem outra tradução que fala espírito reto. Salmo 51:10. No meio do arrependimento, não é suficiente ser perdoado pelo seu pecado. No meio da batalha, não é suficiente sobreviver. Nós não queremos apenas sobreviver nesse mundo.
Nós queremos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós queremos que Satanás seja esmagado debaixo dos nossos pés. Nós queremos ter o controle, o domínio de todas as circunstâncias, inclusive da nossa saúde, dos nossos filhos, dos nossos bens, da nossa sanidade, da nossa fé, da nossa liberdade. Suas derrotas não são originadas no momento da batalha. A derrota geralmente começa dentro do seu espírito, na sua mente, antes de ser manifestada em outras áreas da sua mente, da sua vida, desculpe. Por isso que Satanás tenta produzir o medo. Essa é uma estratégia de qualquer predador. A Bíblia fala em Hebreus que Satanás tem escravizado as pessoas que estão com medo da morte. Observe nessa pandemia. O vírus é um fato? É um fato. Mas houve excesso de medo. Por quê? Por causa das informações, né, manipuladas muitas das vezes para criar pânico, medo, pavor das pessoas. Ou seja, esse medo tirou a razão, tirou a lógica, tirou a sanidade das pessoas. Então, fique atento, esses dias não são fáceis. A vitória sempre começa no seu espírito. Uma vez que você tem um espírito vitorioso e inabalável, não precisa se preocupar com mais nada. Você pode ser pisado, pode apanhar, ser perseguido, mas quando tem a vitória no seu espírito e no espírito da sua mente, uma mente sempre positiva, sempre vitoriosa no Senhor, isso traz uma renovação para o seu ser completo, através de um tempo de refrigério para o seu espírito na presença do Senhor. Talvez você esteja desencorajado, incerto da vontade de Deus para a sua vida. Você está desencorajado? Seja transformado pela renovação da vossa mente, a fim de que possa provar, experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Quando as pessoas estão desencorajadas, elas não devem tomar nenhuma decisão importante. Quando estão desencorajadas, elas tendem a desistir do ministério e da obra que Deus as chamou para cumprirem. Você se arrependerá se tomar decisões quando estiver desencorajado. Quando um homem vende tudo para se mover no ministério para o qual Deus o chamou, isso é bom. Mas quando ele quer vender tudo e se mudar porque está tão desencorajado que não sabe o que deve fazer, essa é a hora na qual ele deveria não fazer nada. Um evangelista sempre dizia muitas e muitas vezes: quando o inimigo vem e você está em batalha, não faça nada. Faça o que eu faço. Eu pego uma cadeira e me assento no canto até tudo passar. Quando as batalhas ficarem mais difíceis, lembre-se deste princípio, que é verdadeiro. Não tome nenhuma decisão quando estiver desencorajado. O que você deve fazer? Busque a renovação da sua mente. Apresente seu corpo como um sacrifício vivo. Comece a adorar ao Senhor, a ter períodos de oração, de espera em Deus. Não seja conformado com este mundo, mas seja transformado. Tenha a sua mente renovada e então conhecerá qual é a vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é plena, ela é boa. Deus é bom e a vontade dele para a sua vida é boa. Ela é agradável. Você vai se agradar, você vai se alegrar. A paz de Cristo vai ser o árbitro no seu coração quando você encontrar a vontade de Deus. E ela é perfeita. Então, você poderá tomar as suas decisões. Para encerrar, lembre-se, o primeiro passo não é achar uma resposta para o seu problema. A primeira coisa é encontrar o tempo de refrigério e renovação. Você está desencorajado? Você pensa que deve fazer alguma coisa? Primeiro permaneça diante do Senhor até que Ele renove o seu espírito. Lembra da última pérola diária, né? Baseada em Efésios capítulo 6. Sede fortalecido no Senhor
e na força do seu poder. Não se preocupe com todos aqueles problemas que você precisa resolver. Seja pessoais, seja na sua família, no seu trabalho, na sua profissão. Seja renovado primeiro. Você pode estar desencorajado, pode estar até doente. Seja renovado primeiro no seu espírito. Busque ter seu espírito renovado e revigorado. Quase tudo que está lhe enfraquecendo, lhe atingindo, lhe desestimulando, desencorajando e impedindo será eliminado pela vitória do seu espírito. Senhor Jesus, muito obrigado pelas suas advertências e porque o Senhor mandou os seus profetas, os seus apóstolos, os seus filhos para nos trazer orientações, diretrizes, chaves, aconselhamentos tão importantes para os nossos dias. Que o seu dia, que a sua presença não seja desapercebida, que as dificuldades que estão no mundo, as turbulências, as confusões, não nuble a nossa fé, a nossa viva esperança e a nossa paz com o Senhor. Deus te abençoe. Compartilhe esse conteúdo e abençoe outras pessoas com essa pérola diária.